Isto aconteceu já há bastantes anos, em que uma pintora amiga que vivia no Brasil, mas conhecia cá em Portugal, e era uma pessoa extremamente sensitiva, que tinha também experiências fora do padrão usual. Uma ocasião, já estava ela no Brasil, comunicou-me que a filha, que era na altura uma jovem advogada, estava a iniciar a carreira, apareceu grávida sem qualquer explicação biológica, porque dizia ela que não tinha tido qualquer relação, nem com o namorado, que pudesse justificar aquela gravidez que os testes que foram feitos acusavam. No entanto, quando ela ia fazer exames, por exemplo, de ecografia, não se observava nada. Normalmente essas gravidezes, como sabem, duram cerca de 3 meses, portanto esta questão dos 3 meses é muito significativa, depois poderemos, se houver tempo, falar sobre isso. E eu disse que possivelmente ao fim de 3 meses haveria a expulsão da placenta sem feto, e tudo ficaria por aí. Felizmente, o namorado da filha dessa amiga minha interessava-se por ufologia e, portanto, aceitou a gravidez dela sem grandes desconfianças, não é? Este caso, para mim, foi muito interessante. Porquê? Porque veio-me confirmar antecipadamente outros que eu depois tive ocasião de vivenciar e de testemunhar, em que essas gravidezes produzidas como resultado de abduções, porque ela, desde criança, que tinha às vezes sonhos com naves, enfim, coisas estranhas, e isso já vinha da linhagem familiar da mãe, portanto, tudo isto nos leva de novo a essa ideia de que há uma continuidade nessa linhagem familiar, mas foi um caso que eu acompanhei e, no entanto, foi a primeira vez que me deparei com uma gravidez sem explicação física, biológica, que os testes na farmácia acusavam uma gravidez existente, mas os dispositivos de observação médica, nomeadamente as ecografias, não mostravam nada. Agora eu pergunto-me, e não sei dar uma resposta, não é? Se esses aparelhos, porque, enfim, esses seres têm uma capacidade de intervenção nos nossos dispositivos eletrónicos que ultrapassa a nossa, ou pelo menos a minha compreensão de como é que isso acontece. Mas eles até podiam desativar precisamente o funcionamento da instrumentação médica para não revelarem aquilo que não desejariam revelar. Portanto, estas coisas levam-nos até para outras coisas que muitas vezes a exopolítica faz um trabalho importante para tentar desocultar aquilo que os governos, ou alguns governos, ocultam da população, mas eu presumo
que essa ocultação não é só da parte dos governos humanos, é algo que também interessa aos seres não humanos, porque essa intervenção no planeta que está a ser feita tem que ser passada, digamos assim, despercebida, e portanto são eles próprios que desejam que as suas agendas não sejam, por enquanto, reveladas. Acredita nessa hipótese um bocado defendida também por David Jacobs, de uma quinta coluna? Portanto, há pelo menos uma agenda no sentido de nos substituir algures no tempo, no nosso planeta? Sim, eu penso que a intervenção ao longo dos vários milénios, não só deste ciclo civilizacional, como de outros anteriores, Atlante e outros ainda mais para trás, sempre houve uma intervenção, e eu penso que a hipótese evolucionista não entra em colisão com um intervencionismo de seres mais evoluídos. Acho que as duas coisas se podem compatibilizar, e isso pode explicar exatamente a questão do chamado elo perdido, não é? Mas eu estou convencido que a presença de outras, ou a interferência de outras civilizações no nosso planeta é múltipla, não é apenas de uma espécie, de uma civilização. Portanto, se quisermos usar, entre aspas, a palavra agenda, há várias agendas e muitas vezes em oposição, em colisão. Sim, eu referi precisamente uma das agendas seria. Uma das agendas seria. Portanto, quando o David Jacobs estudou e extrapolou depois daí essas conclusões, possivelmente, eu admito que ele tenha estudado precisamente os casos que são mais frequentes nos Estados Unidos, em que os abduzidos descrevem seres que são descritos como de greys, os cinzas, reptilianos, insectóides, que são aqueles mais comuns neste fenómeno. Mas há outras... Sim, mas sempre com a preocupação, lá está, da hibridização, no sentido da criação da tal quinta coluna que seria para nos substituir. Sim, mas eu penso que há... Exatamente, mas eu penso que há aqui uma tentativa de... como é que é dizer assim, sem ser demasiado inconveniente? Como há, na minha perspectiva, um conflito cósmico entre várias civilizações, e esse conflito acaba por se manifestar no nosso plano 3D, terreno, como uma sombra desse conflito aqui, na nossa dimensão. E a hibridização, como eu digo, ou melhor, esses seres, essa quinta coluna, tanto pode ter uma proveniência do que eu chamaria, ou prefiro usar este termo, de uma polaridade positiva ou uma polaridade negativa. Que às vezes é difícil distinguir, não é? Por causa do shape-shifting, enfim, estas coisas são muito ilusivas, como todos nós sabemos, quando nos envolvemos nas questões da ufologia. Aquilo que, agora recorro, enfim, à minha experiência pessoal, aquilo que me é dito é que é uma tentativa de alterar para melhor a humanidade. Mas talvez haja agendas que queiram fazer o processo oposto, não é? Portanto, eu não excluo a teoria do David Jacobs, mas penso que há também um plano semelhante, mas de polaridade oposta. Portanto, e porquê é que isto para mim é algo que eu estou a dizer conscientemente? Porque me parece importante nós colocarmos esta, se quiser, como hipótese, esta possibilidade de haver uma intervenção para melhorar a espécie humana. Porque a espécie humana, como todos nós sabemos, está a destruir o planeta.
está a ser perigosa para o equilíbrio planetário. E o nosso planeta não está isolado do cosmos, não é? Está em ligação com todo o cosmos. Portanto, aquilo que interferir negativamente no planeta, e o grande risco é exatamente a energia atómica, não é? E, portanto, o risco de uma guerra atómica, enfim, todos nós sabemos que tem havido muita desativação de ogivas nucleares pelos chamados OVNIs, não é? Não identificados por uns, identificados por outros. Mas eu estou convencido que em vez de se tentar melhorar a espécie humana ou encontrar um reequilíbrio planetário, um reequilíbrio ecológico através de um processo de eugenia, como alguns parece que estão a pretender fazer, eles estão a tentar alterar a espécie humana para melhor, de forma silenciosa, mas geracional. Portanto, a ufologia realmente tem passado por isso. Falou-se dos contactados, falou-se dos abduzidos, hoje fala-se na tal quinta coluna dos híbridos, etc., ou dos infiltrados, mas na minha perspectiva são etapas diferentes de um processo geracional. Na minha perspectiva, eu admito que estamos numa segunda fase deste processo. Ainda não chegamos à terceira. Permita-me recuar até à sua experiência pessoal. E o Pedro disse algo que eu retive. Supostamente o ser que teria contactado o Pedro seria 50% humano e 50% não humano. Assim sendo, esse ser tem inteligência emocional ou tem inteligência artificial? É uma boa pergunta, é que eu não sei responder. Por assim dizer. Sim, eu não sei de responder de uma forma muito clara. É algo que eu tento ainda destrinçar. Mas aquilo que eu chamei um ser biónico, podíamos chamar um ser robótico. E, portanto, naturalmente, usam uma inteligência artificial muito mais sofisticada do que aquela que o ser humano até hoje conseguiu produzir, enfim, nos chamados robôs, digamos assim, não é? Mas nós podíamos falar, de facto, em seres robóticos. Isto é tão perturbador que eu hoje não sei dizer o que é um ser humano. Nem sei se nós, no nosso invólucro biológico, o nosso próprio invólucro biológico, não é um ser biónico dentro do qual a nossa consciência é inserida. Portanto, quando nós começamos a questionar estas coisas, é como quando subimos a montanha, o horizonte vai-nos fazendo ver cada vez mais longe, mas também nos vai cada vez ampliando a dimensão do nosso desconhecimento. Eu estou convencido por aquilo que pude, como é que é dizer, são 15 anos, não é? Portanto, assim, não foi só um ser, foram vários seres que passaram, mas esta questão foi uma questão que me acompanhou durante 15 anos. Eu posso lhe dar a resposta que me foi dada a mim, mas a responsabilidade é da resposta à pergunta que eu fiz. Quando particularmente este ser, que não quero agora mencionar aqui, ou posso dizer, o nome dela era Chuncha Pchva, quando ela definia-se, ela dizia, eu sou um ser aqui plantado. O que é que ela queria dizer com isso? É um ser colocado aqui, e quando era aqui colocada, dizia que vinha com um chip
voltamos à questão da inteligência artificial para tentar responder à sua questão, mas o que eu posso dizer é isto, que lhe era colocado uma espécie de chip, não era um chip, uma espécie de chip, que elevava não só um comportamento humano, mas unicamente direcionado para a missão que tinha aqui a desempenhar. Portanto, eu tive ocasião de lidar com esta situação muito delicada, muito desconfortável, porque eu saí da minha casa algumas vezes, ao ponto, primeiro eu tomei como um ser humano, depois comecei a perceber que não era, eu não sabia muito bem lidar com o ser que estava à minha frente, porque eu já sabia que não era um ser humano e não sabia muito bem lidar com isso. E foi a partir daí que o jogo começou a ser descoberto. Agora, realmente, pelas perguntas que eu fiz, tive ocasião de receber essa resposta, que havia ali uma tecnologia tão sofisticada que o conhecimento humano não nos permite compreender isso como como é que é dizer? Enfim, com os conceitos que a ciência humana nos permitiria se quer designar isso como robótica ou inteligência artificial. De facto, nós estamos a dar os primeiros passos para o transhumanismo e não fazemos ideia como será o nosso futuro daqui a 100, 200, 300 anos. Possivelmente teremos a informática e a robótica muito mais inserida no nosso organismo e depois como se destrinça onde termina a parte humana e começa a parte robótica. Exatamente. Levantou uma questão também que nos levava muito longe, que é a questão do transhumanismo. Eu vejo o transhumanismo de uma forma, como é que é dizer, não muito positiva. Porquê? Porque é, digamos assim, uma tentativa de prolongar a nossa existência biológica neste plano matérico. Ora, quando nós começamos a ter consciência de que este trânsito por esta dimensão terrena, 3D, como queiramos chamar, é digamos assim, um tempo, aliás, era a expressão que os meus contactos usam, nunca era uma expressão espacial, nunca era neste lugar, neste planeta, é este tempo. Para eles isto é um tempo. E faz todo sentido, porque imaginemos que através de um wormhole, por exemplo, nós adquiríamos uma tecnologia para ir a uma estrela, ou um planeta para uma estrela a 30 anos-luz. Nós não íamos deparar-nos com a estrela que a imagem dos telescópios dos astrónomos nos fornece. Nós iríamos deparar com a estrela 30 anos, ou agora eu não sei se estarei a fazer bem os cálculos, não é? Mas se essa estrela estiver a 30 anos-luz, obviamente que vamos encontrá-la com um desfazamento temporal de 30 anos. Portanto, aquilo que nós consideramos uma viagem no espaço é também uma viagem no tempo. Portanto, aqui a questão do espaço-tempo, e acho muito interessante uma observação quando preciso dos nomes eles falham, o meu chip não está a funcionar bem, que é o ufólogo que interveio naquele filme dos Encontros Imediatos, o Jacques Vallée. O Jacques Vallée, que foi astrónomo e é informático também, portanto tem essa formação matemático, disse o que a ufologia lhe revelou é que nós sabemos ainda muito pouco do espaço-tempo. Isto para mim é uma conclusão que ele tira das suas investigações, que me parece a chave de muita coisa para a nossa dificuldade em compreendermos toda esta fenomenologia complexa do ponto de vista humano. Muito bem.
chegamos ao fim do tempo que eu tinha previsto. Muito obrigado por esta agradável conversa, por ter partilhado a sua perspectiva e o seu conhecimento. Esperamos poder voltar a falar num futuro próximo, quem sabe. E, enfim, obrigado, Filipe, também. Obrigado a todos os que também tiveram a ouvir-nos durante este pedacinho de tempo. Muito foi partilhado, sobre muito pode ser meditado e até breve. Muito mais fica por dizer também numa próxima ocasião. Obrigado, Francisco. Obrigado, Pedro Barbosa. Eu também não quero deixar de agradecer-lhes esta oportunidade de trocarmos ideias, porque todos andamos à procura do mesmo e às vezes é nestes diálogos que nós nos vamos entreajudando a clarificar as nossas próprias convicções. Portanto, para mim também foi um prazer muito grande poder contactar desta forma com duas pessoas que eu estimo e que sei que estão muito bem envolvidas em todo este processo que tentamos desvelar. Muito obrigado. Portanto, muito obrigado também esta oportunidade de intercâmbio de ideias. Obrigado nós. Até breve.